Aí o senhor foi para o Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, chegando lá, eu fui para o 2º Batalhão de Infantaria do Corpo Fuzileiro Naval, do governador, o Batalhão Maitá. O Batalhão Maitá tinha muito capoeirista, muito fuzileiro baianos, que eram capoeiristas. E lá eu servi com um cabo baiano chamado Flávio, que ele não, por incrível que pareça, ele não era capoeirista, ele era boxer, campeão de boxe, mas era um ísimo tocador de berimbau. Ele era um tocador profissional de berimbau, então foi com ele que eu aprendi a tocar berimbau e a ter conhecimento dos toques de berimbau, entendeu? Os significados dos toques, quando deve ser tocado. E foi aí que eu realmente me iniciei. E fui para capoeira de rua, entendeu? Fui fazer capoeira de rua, fazer capoeira dentro do batalhão, entendeu? A gente criamos a roda do Maitá e daí por diante, né? Então, numa missão que eu fui a Niterói, eu conheci justamente numa roda lá de rua, lá na Praia do Barreto, eu conheci Mestre Travasso, conheci Mestre Viludo, Mestre Manuel, né? Conheci Chita, que depois se incorporou ao nosso grupo. E passei, inclusive, a fazer parte dessa turma, né, de capoeira. A capoeira estava se iniciando a sua organização, as suas criações de grupo, porque até então só existia o grupo Senzala, tá certo? Que ficava lá no Grajaú. Então nós criamos o primeiro grupo de capoeira lá de Niterói, que foi o grupo Pequeno Mestre. E eu participei dessa criação junto com o Travasso. Naquela época não existia mestre, nós não éramos mestre. Mestre, na verdade, só existia mesmo Mestre Bimba e Mestre Pastinha lá na Bahia. Em canto nenhum existia mestre, não, certo? Nós tínhamos o Leopoldina, que também lá no Rio era chamado, né, de mestre pelo respeito e a consideração e a capoeira que ele jogava, e o mestre Arthur Emílio, que tinha sido aluno também de Mestre Bimba e era radicado lá no Rio de Janeiro, na qual o Mestre Leopoldina dizia-se ter sido aluno dele, entendeu? Então o Mestre Leopoldina, ele tinha o salão dele, ficava, se não me engano, ali em Bom Sucesso, perto da Beira Fazenda. Aí depois o senhor retornou a Pernambuco, né? Aí depois, já de férias, 2 anos depois, mais ou menos, dois anos depois, no final do ano de 69, eu vim de férias a Recife, no mês de novembro. E aqui em Recife eu fundei o Grupo Senzala de Capoeira. Esse grupo ia se chamar Grupo Senzala Casa Grande, em homenagem ao grande sociólogo e escritor Gilberto Freires. Mas eu, com medo de dele não gostar ou a família não gostar, aí optei por ficar o Grupo Senzala de Capoeira de Pernambuco, porque já existia o Grupo Senzala lá do Rio de Janeiro. Então eu criei aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Grupo Senzala do Rio é um, o Grupo Senzala de Capoeira de Pernambuco é outro. Senzala por esse fato, em homenagem ao livro Casa Grande Senzala, do mestre Gilberto Freire, entendeu? E aí eu ensinei a uma dúzia de alunos no período que eu fiquei aqui. Eu vim com 30 dias de férias e mais 10 dias de licença. Nesses 40 dias eu ensinei e divulguei um pouco da capoeira para eles, ensinei, trouxe berimbaus. Aqui não existia berimbau, lá no mercado do José não se vendia berimbau, não existia nada disso aqui relacionado à capoeira, que é a capoeira mãe, a capoeira da Bahia. Então o que acontece? Na verdade eu trouxe os berimbaus de lá, deixei aqui com meus primeiros alunos, foram Heleno Lovação, Nando, que depois foi batizado com o nome de Facão, Carlinhos, do Alza do Pingo, Casca, batizado como Casca, tinha o Besouro, o Isaac, que foi batizado com o nome de Poeta, Mussolini, batizado com o nome de Pirata, tinha o José Raimundo da Conceição, que hoje é meu compadre, batizado com o nome de Mundinho. E tem uma porção que me foge na memória, e para não me lembrar de todos é complicado. Tinha o Luiz Touro, o Luiz Touro já veio depois, já veio da segunda leva. O Luiz Touro já veio da leva de Mestre Espinhela, em 74, por aí assim, né? Que aí já veio o Teté, já veio o Cancão, o Barrão,
já foi já de outra turma, daquela turma antiga tinha também o Silas, que já faleceu, o Simão, né, que ainda é vivo, né, e uma porção de alunos que... Em 69 o senhor criou esse grupo Senzala de Capoeira. Em 69, e no dia, mais ou menos no mês de novembro, 14 de novembro mais ou menos, entendeu? Eu fundei o grupo Senzala de Capoeira do Morro da Conceição, com o endereço da casa de minha mãe, Praça do Morro da Conceição, número 505. Posteriormente, né, eu ensinava no salão da Galeria do Ritmo, que ainda não era nem a escola de samba, era a Lira, um clubezinho chamado a Lira de Rui Alves, também conhecido por Rui Alves também. Ensinava atrás, no quintal, no terreno baldio lá que eles me deram, e não me deram nem um salão para ensinar, tinha que ser no fundo do quintal lá, que era um chão batido lá, certo? E por aí por diante. Essa é a... No final do ano de 72, eu retornei de vez. Eu fui reformado da Marinha, sofri um acidente e passei para a reserva e voltei para minha terra natal. Aqui eu reuni aqueles alunos do início e criei uma ala de berimbau para desfilar no ano seguinte, ou seja, no Carnaval de 73, com a ala de berimbau. Dessa feita desfilei na Galeria do Ritmo, que era da 2ª divisão, e na Gigantes do Samba à noite, que era da 1ª divisão das escolas. Então, após esse desfile, desfilei com esses alunos e mais alguns outros que se incorporaram, que eu não me recordo muito o nome de todos eles. Então, após esse desfile, foi que começou a aparecer realmente, entendeu, o pessoal interessado a aprender capoeira, apesar da discriminação que existia na época, né? Então, foi quando começou a surgir esses meus alunos que hoje estão divulgando a capoeira em vários lugares do mundo e aqui no Brasil. Em 74? Em 74 eu criei aqui, entendeu? Quando foi após a reunião do Clube das Asas, no Rio de Janeiro, na qual eu participei, eu também viajei para lá em 74, onde se reuniram os grandes mestres da capoeira da Bahia, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, pois Pernambuco não tinha representante, não tinha nome para representar. Mas eu fui, foi uma reunião que foi realizada a convite de mestre Travassos, eu viajei para lá para participar dessa reunião, que foi em 1974, no final do ano, 74. Final, mestre Bimba morreu em novembro de 74, quando foi no final do ano, eu fui convidado, né, mestre Travassos me convidou para eu participar dessa reunião, que seria no início do ano, fim de 74 para 75, onde foi cogitado por eles lá, os grandes mestres, estava presente, mestre João Grande, estava mestre Pastinha, estava inclusive mestre Bimba, aliás, mestre Pastinha, mestre Bimba não estava, mestre que tinha falecido, estava mestre Pastinha, que também estava presente, estava mestre João Pequeno, mestre João Grande, mestre Canjiquinha, estava mestre Boa Gente, estava mestre Curió, estavam os mestres mais antigos, né, da Bahia que estavam lá, mestre Pinati de São Paulo, tinha muitos mestres lá, de maneiras que lá fizeram uma cogitação, mas não se entrou em acordo em relação justamente às cores das cordas que seriam utilizadas, né? Houve várias sugestões e por fim ficou especificado que seria as cores da bandeira nacional em homenagem à Bimba e em homenagem à própria bandeira nacional do Brasil.